Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você que vai assistir essa live comigo. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, graças te dou, Senhor, graças te dou por mais um dia na tua presença. Um dia que tenho o privilégio de poder abrir a tua escritura, de abrir a tua palavra e meditar nela. Senhor, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para receber a tua palavra que é viva e eficaz, Pai. Que a gente guarde em nossos corações, nos dê sabedoria e discernimento. Esse ambiente com o teu Santo Espírito é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, hoje nós vamos ler o capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Olá, Bruno, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Diz assim a palavra: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vida. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais de prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhe envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé da verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Aleluia, amém. Amém por esse capítulo, né? Aqui esse capítulo fala
do trabalho do anticristo. Olá, Sérgio, seja bem-vindo. Rose, seja bem-vinda. E Paulo esclarece que o fim ainda não chegou e aponta os sinais que antecederão este dia. Paulo está esclarecendo aos irmãos de Tessalônica. Paulo dá maiores detalhes sobre a volta de Jesus e ainda é mais específico com relação à manifestação do anticristo, o filho do pecado. O Espírito Santo é quem detém a plena atuação do diabo. É ele, somente ele, que detém a atuação do diabo em nossas vidas. Na segunda vinda de Jesus, junto com o arrebatamento da igreja, ele será retirado. O diabo será retirado. Com isso, o anticristo terá poderes totais sobre a humanidade. Olha quanto é sério e perigoso isso tudo que Paulo está falando e alertando, né? A inconsequência do ser humano e o seu constante descaso com a palavra de Deus faz com que o Senhor permita a atuação e o engano do maligno sobre as suas vidas. Em contrapartida, os filhos de Deus são constantemente guardados e fortalecidos na justiça. Por isso, irmãos, a gente precisa entregar a nossa vida ao Senhor. A gente precisa colocar o Senhor como suficiente em nossas vidas. A gente precisa viver revestido do seu poder, buscando de glória em glória, cada dia, cada minuto, estar na presença do Pai, nos alimentar da palavra, viver em espírito e em verdade, porque a gente não sabe o dia de sua volta, a gente não sabe quando ele irá voltar, não tem hora marcada. Por isso a gente precisa vigiar, nos colocar em rendição ao senhorio de Deus. Porque esse mundo, ele é covardemente injusto. As alegrias desse mundo são passageiras, meu irmão e minha irmã. As alegrias que esse mundo nos oferece são coisas que são momentâneas, mas a alegria da vida eterna é eterna mesmo. A alegria da nossa salvação é para o resto de nossas vidas. A gente vai viver eternamente na presença do Pai. Por isso eu clamo e eu faço esse convite a cada um de vocês: entreguem a sua vida ao senhorio de Deus. Confessem a todos que Ele é o dono da vida de vocês. Vivam de acordo com os seus mandamentos, com a sua vontade. Rendam-se ao senhorio dele, porque nós não sabemos o dia e a hora que ele irá voltar. E como diz a palavra, o Senhor, ele é justo. O Senhor, ele dará, ele nos arrebatará, mas nós iremos, todos nós, não ficará um sem estar na presença do Pai, para que ele nos julgue, porque nós iremos ao tribunal de Deus. Então, irmãos, busquem a salvação. Aprendam sobre o amor de Deus, leiam a palavra, porque através da palavra é que você será despertado. O meu encontro com Jesus foi no capítulo de João, quando eu li a passagem da mulher samaritana. Quando eu entendi que o amor do Senhor, quando ele disse para aquela mulher que quando ela bebesse da água que ele estava dando, nunca mais ela sentiria sede, eu me prostrei aos pés do Senhor e disse a ele: Pai, eu quero essa água também. Dê-me essa água,
para que eu nunca mais tenha sede. Ele, irmãos, transbordou, fez transbordar na minha vida esse amor, porque esse amor que o Senhor tem por mim e por você é incomparável a qualquer coisa. Então você é remido, você é perdoado, você é abençoado, nada mais te acusa, porque o Senhor já levou sobre si todos os meus pecados. Então eu não dou mais ouvido às acusações do diabo, porque o diabo ele é sujo, ele vai usar pessoas e meios de te atingir. E quanto mais você está próximo do Senhor, quanto mais você é um servo do Senhor, quanto mais você ouve a palavra, obedece a palavra, leva a palavra àqueles que querem ouvir, mais o diabo vai te atentar, mais o diabo vai querer te tirar do foco. Por isso a importância da gente ter disciplina, da gente ter ter disciplina e ter, como é que eu vou explicar para vocês? Ter regras nas nossas vidas, como horário para acordar, a gente tem o nosso momento com o Senhor, em oração, em intimidade, a sós com Ele. A gente tem o nosso momento em que a gente se dedica à leitura da palavra e ao estudo, para que a gente fique sensível à voz do Senhor. E isso é a gente criar hábitos, é isso que eu queria falar, essa palavra que não veio está vindo agora. A gente precisa criar hábitos. Criar hábitos. Fé é uma decisão. Fé não é você ler a palavra, fazer uma oração da boca para fora e esperar que Deus faz o resto. Não. Fé é você crer naquilo que você não pode ver. É você ter absoluta certeza que o que você está falando com o Senhor e pedindo a Ele, pela fé, você já vê o resultado do que você está pedindo. Pela fé é você ter paciência em esperar a resposta de Deus, porque muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, o Senhor se mantém calado. Às vezes, o silêncio do Senhor é uma resposta para nós. Quando essa oração custa muito a ser respondida, a gente pode entendê-la como uma resposta, o silêncio de Deus, uma resposta. É um livramento. O Senhor não quer nos dar aquilo que a gente tanto pede. Às vezes o Senhor demora para responder porque Ele primeiro quer nos preparar, nos amadurecer, para saber receber essa bênção, para que a gente não desperdice. Entende? Então é através da leitura da palavra, através da oração, que a gente vai obtendo essa maturidade, esse entendimento, que vai entendendo que tudo é no tempo do Senhor. E precisamos nos preocupar, sim, precisamos estar atentos, sim, com a nossa vida espiritual. Da mesma forma que você alimenta o seu corpo físico, você precisa alimentar o teu espírito, porque você não sabe o dia em que Jesus vai voltar, você não sabe o dia que o Senhor vai te levar, porque a gente está aqui agora, daqui a 10 minutos. Eu não sei, então a gente precisa estar alinhado à vontade do Senhor. É isso que a gente precisa fazer, se render ao senhorio dele, aceitar ele como o único e suficiente Salvador, entender que as coisas desse mundo são passageiras e a alegria que ele dá às pessoas é uma alegria vazia, uma alegria sem contexto, sem conteúdo, que vai passar. E logo a seguir que essa alegria passe, muitas das vezes vem um arrependimento,
vem o sentimento de culpa. Então a gente precisa vigiar para não. Hoje eu falei sobre isso na leitura que eu fiz de Provérbios capítulo 7, eu falei sobre a gente ficar atento ao pecado. A gente não pode flertar com o pecado. A gente não pode dar vazão à tentação do pecado. Então a gente precisa vigiar. A gente não pode se distrair com as coisas desse mundo. Amém, meus irmãos? Nós somos falhos, pecadores, nós temos a natureza pecaminosa, mas a gente pode se revestir da armadura de Deus. A gente pode buscar todo dia a espada do Senhor, que é a Bíblia, que é a sua palavra, e guardar em nosso coração. Guardar em nosso coração, porque quando a gente é revestido pelo poder de Deus, o próprio Espírito Santo, ele nos dá discernimento para entender que aquilo que a gente faz de errado, que aquilo que a gente faz que é contra a vontade de Deus, vai nos levar a consequências, vai nos trazer consequências. Então que a gente fique atento a essas coisas. Entregue a sua vida ao Senhor. Diga a Ele quanto você é miserável e pecador e que você depende dEle, exclusivamente dEle, de mais ninguém. A gente precisa, enquanto a gente não alcançar o maior número de pessoas para que conheçam a verdade e a vida, porque a palavra dele é a verdade e a vida, ele não volta. Precisamos levar o evangelho, precisamos falar do amor de Deus para as pessoas. Como eu falo para vocês, vocês têm que falar para outras. Entende? Esse é o mandamento, é a ordem que ele nos deixou, que fôssemos instrumento, servos dele, discípulos dele, e que levássemos a sua palavra, que falássemos do seu amor, do plano da salvação, que falássemos da ressurreição, da vida eterna. É isso que a gente aprende lendo a palavra, e é isso que a gente deve fazer como discípulos do Senhor, como servos do Senhor, porque todos nós servimos a um Deus que é vivo, um Deus que nos ama incondicionalmente, um Deus que é imutável, ele não muda em nenhuma circunstância. O Senhor, ele não tem mau humor, o Senhor, ele custa se irar, e a ira do Senhor não é essa ira carnal que a gente tem. Para o Senhor se irar, muita coisa tem que acontecer. Então, irmãos, se apeguem a essa palavra, entreguem a sua vida ao Senhor, confessem aí agora, de todo o seu coração, que Ele é suficiente na vida de vocês e que vocês querem viver em obediência a Ele. Amém? É isso, irmãos. Hoje nós lemos o capítulo 2 do livro da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que fala, do trabalho do anticristo, o que vai acontecer. E vamos nos blindar com a armadura do Senhor. É isso que eu aprendo, é isso que a Bíblia nos ensina, é isso que a espada do Senhor nos fala. Amém? Vamos orar agradecendo por essa leitura e por essa reflexão. Curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Pai querido e Pai amado, gratidão. Gratidão por esse capítulo, gratidão por essa reflexão. Gratidão porque cada dia que eu me coloco à sua disposição, eu me sinto usada por Ti. Obrigada, Senhor, porque mesmo em meio às tribulações, às dores, aos problemas, eu não esqueço do meu encontro contigo todos os dias. Eu não esqueço de estar a sós contigo no meu secreto. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo.
E a sua misericórdia, ela é tão grande, ela se renova todos os dias das nossas vidas, porque é somente, Senhor, somente através da sua graça, da sua maravilhosa graça, é que nós estamos de pé, é que nós estamos aqui, é que nós vivemos o milagre da vida, de podermos abrir os olhos e acordar todos os dias. Obrigada, Senhor. Que a gente guarde em nosso coração seus mandamentos, a sua palavra, e que a gente fale do teu amor para os nossos irmãos. Que a gente tenha um espírito de ousadia e não um espírito de covardia. Nos ajude, Senhor, a ter mais fé. Nos ajude a ser ousados, porque o seu espírito é que nos guia, o teu espírito é que nos dá discernimento. Então invade, Senhor, a nossa vida, nosso espírito, com o teu espírito. É o que eu oro, pedindo ao Senhor que continue ministrando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Tá bom? Olá, Maria. Deus abençoe. Carlos, Deus abençoe. Que bom ter vocês aqui. Que bom ver vocês aqui comigo, compartilhando a leitura da palavra e a reflexão, né? Algumas reflexões que eu faço. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus. Não deixem de curtir, não deixem de se inscrever lá no canal do YouTube para glorificar o nome do Senhor, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e mantenha esse canal no ar, porque a gente precisa levar a palavra para todo mundo. Amém? Nós somos discípulos e servos do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos, fiquem com Deus.